E, e hoje eu vou falar sobre os cuidados iniciais sobre a higienização bucal do bebê. Tá? Outra palestra que a gente teve, outra live, foi sobre os cuidados com a mãe, né? E agora a gente vai fazer sobre os cuidados iniciais com a higienização bucal do bebê, tá? Vamos começar falando sobre o aleitamento materno. Sob o ponto de vista do desenvolvimento facial, a mamar no peito é insubstituível. Só um minutinho que nós vamos iniciar a câmera aqui, só um pouquinho. Não tá aparecendo? O que foi isso? Estava aparecendo. Vocês me enxergam? Sim. Mas seria bom enxergar, né? Pois é, que estranho. Agora sim. Acho que deu. Deixa eu ver aqui que tu enxerga com. Vamos começar de novo, pessoal. Algumas falhas acontecem quando é ao vivo, né? Então, vamos falar então sobre os cuidados iniciais sobre a higienização bucal do bebê. A maioria das mães vão começar a sentir, principalmente as que estão em mães de primeira viagem, a necessidade de alguns conselhos, algumas orientações da dentista quando vão ter o bebê, né? Assim como do médico, assim como da nutricionista, de outros profissionais. Então, o aleitamento materno, ele é muito importante, não só para a nutrição, crescimento do bebê, né? Mas também para o desenvolvimento da face do bebê. O peito, ele é insubstituível, né? A amamentação, ela requer um esforço muscular do bebê. Esse esforço da sucção, ele vai fazer um estímulo para o crescimento dos ossos da face do bebê, da maxila, da mandíbula, de todos os ossos da face, porque ele está fazendo aquele movimento de sucção e deglutição, faz com que o bebê esteja desenvolvendo esses ossos da face. O aleitamento materno, ele faz e proporciona um correto padrão de respiração para o bebê, posicionamento da língua sobre as arcadas dentárias, um correto posicionamento da língua, crescimento das funções de mastigação, deglutição e da fala, uma deglutição correta e também um bom desenvolvimento da fala do bebê. Mas acontece algumas vezes da mãe não conseguir amamentar o bebê. Nesse caso, há os leites artificiais, né? As fórmulas infantil. Nesse caso, às vezes acontece a mãe dar um tempo o leite materno e depois não conseguir mais produzir leite, ou já no início a mãe não ter, né, não produzir leite e a criança ter que tomar essa fórmula infantil. Então, nesse caso, o leite vai ser fornecido para a criança através de uma mamadeira ou de um copo pequeno. Quando a gente não tem mais como amamentar o bebê, vai ser a critério médico introduzido uma fórmula infantil para o bebê. Quando o bebê também tem dificuldade de sugar o peito, pode acontecer uma deformidade na cavidade oral se ele não tiver um bom bico de mamadeira que substitui o seio da mãe. Também
não é indicada a amamentação quando a mãe é portadora de alguma doença transmissível que possa passar pelo leite, né? E quando tem essa ausência de leite, né? Então, quando você tiver que amamentar com a mamadeira, tem que ser bem escolhida essa mamadeira, tanto a mamadeira quanto a fórmula infantil. Os bicos da mamadeira, eles têm que ser anatômicos, de borracha ou de silicone. A maioria dos bicos hoje em dia ela tá elas são de silicone. E então, o bico, ele tem que ser um orifício bem pequeno, principalmente se você começar a amamentar já no início, né? Com com a mamadeira. Então, tem que ser um bico pequeno. Existe um bico que chama-se de pétala pequeno, né? O orifício deve ser bem pequeno e voltado para cima, para encontrar o palato do bebê, assim como o seio da mãe. Então, ele tem que substituir, tem que ser muito parecido com o seio da mãe. Não pode ser aqueles bicos bem redondinho, tem que ser um bico curvadinho, que ele vai fazer um formato mais anatômico para a boca do bebê. Eu, como não amamentei quase no peito, eu comprei umas mamadeiras que tinham um bico muito legal. Tem algumas marcas como a Vente, tem também umas marcas da Chico, algumas mamadeiras que são um pouco melhores e que elas vão durar tempo, porque elas são mamadeiras bem resistentes, que pode ser trocada depois somente o bico da mamadeira, quando ele vai ficando mais feio, né? E jamais a gente deve, quando amamentar com mamadeira, aumentar a abertura do bico da mamadeira, pois é a intenção da criança, para a criança mamar mais rápido, porque a intenção é da criança sugar o leite conforme a sua idade, pequeno, o orifício, para que ela sugue e faça aquele movimento da mamar. Pode ocorrer algumas alterações pelo aleitamento artificial, ocorrência de deformidades ósseas, musculares e grandes deformações no palato, mas isso acontece mais quando é usado por muito tempo e com bicos incorretos. Também há maior probabilidade de desenvolvimento de lesões de cárie, porque muitas vezes as mães querem colocar açúcar, mel na mamadeira para a criança, alegam que a criança vai pegar melhor, ou também colocar, dar chá para o bebê colocando açúcar. Então, o bebê vai ter um contato com o açúcar e pode vir a desenvolver cárie ou alguma outra doença bucal, mas devido não à mamadeira, e sim ao açúcar que está em contato com a boca do bebê. E jamais deve se permitir que a criança ela durma com a mamadeira na boca, né? Ela dormir e continuar com a mamadeira na boca, porque isso vai fazer com que ela tenha muito contato com o leite e não consegue fazer uma boa, né? Não consegue respirar a boca da criança e sempre muito contato com a lactose, né? Também vamos falar sobre o uso da chupeta. Muitas mães dão chupeta para a criança no bico, pelo fato de acalmar ela melhor, ela conseguir dormir melhor, né? Ela conseguir se acalmar nos momentos que ela chora, que ela resmunga, né? Então, deve ser a chupeta, o bico, ele pode ser usado nos primeiros meses de vida, só que deve ser usado com moderação, né? Não deve ser utilizado muito tempo, o bico, muitas horas por dia. Evitar passar mel ou açúcar no bico, né? Como o da mamadeira, no bico também da criança não deve se usar mel. Além de que o mel, algumas pediatras já orientam a mãe, o médico mesmo orienta a mãe, que ele pode ter um componente dentro dele que pode ser alérgico à criança. A criança pode ser alérgica ao componente que o mel tem dentro. Por isso, não é recomendado utilizar mel para criança até 2 anos.
Não é recomendado que a criança durma também com o bico, né? O que pode fazer se a criança chupa o bico para dormir, depois que ela pegou no sono, a mãe pode tirar o bico para ela dormir durante o resto da noite sem o bico. E o bico também ele deve ser compatível com o tamanho da idade da criança, né? Não adianta de continuar com um bico pequeno com a criança bem grande, né? Ou um bico muito grande para a criança muito pequena, que ela não vai conseguir. Ela tá com um bico ocupando toda a boca dela, né? Então ele deve ser compatível com a idade. Quando a gente vai na farmácia, tanto comprar uma madeira quanto o bico, a gente tem que sempre observar a idade, né? Os meses da criança que tem os tamanhos de acordo com os meses da criança, né? O aleitamento, então, natural, né? Versus a chupeta, o bico. O uso da chupeta, ela pode acarretar mais cedo o desmame da criança, né? Porque o bebê, ele pode se confundir entre sugar o bico do seio da mãe com o bico de chupeta, né? Então, ele pode fazer com que a posição da língua da criança é diferente quando ele suga o bico da mãe e a chupeta. Então, ele pode confundir esses bicos e fazer com que a criança não rejeite o peito e não queira mais mamar no peito, né? Isso faz aí com que a mãe acabe secando o leite e não consiga mais amamentar, né? Então, tem que cuidar bastante isso, né? Como as mães vão fazer para diminuir o hábito da chupeta do bico? Pois assim, a gente recomenda, né, quanto antes tirar o bico, melhor. O recomendado é que a criança fique no máximo até os 2 anos chupando o bico. Mas a gente sabe que muitas mães relatam que a criança se adaptou muito ao bico, que ela não dorme mais sem o bico, que ela chora muito sem o bico e que ela não sabe o que fazer para tirar o bico da criança, né? Então a gente vai passar algumas dicas, né, para a mãe, como retirar o bico da criança, né? Que quanto antes ele for retirado, é melhor, né? Porque daí não vai acontecer deformidades na face, que pode ter mordida aberta, mordida cruzada, né? Devido ao muito uso do bico, né? Então, reduzir o tempo desse bico, não manter o bico pendurado na roupa do bebê, que ele sempre que quiser pode pegar o bico e levar à boca, né? Substituir também pode ser substituído por um objeto que ele goste, tipo um ursinho, um naninha, que hoje está bem alto as naninhas também, né, para a criança se acalmar, aquele ursinho com o paninho, né, então pode ser, a gente pode dizer, substituir o bico por esses objetos. Nunca substituir um bico velho, né, não vai mais usar o bico, então vamos comprar um outro bico novo, né, então, ou deu o bico, né, para o coelhinho, deu o bico, esqueceu na casa da avó, né, a criança esqueceu. Não, vamos comprar outro bico e dar para ela de novo. Então, você na verdade está retrocedendo, né, você conseguiu, em parte, tirar o bico da criança e resolveu, né, porque ela chora, dar novamente o bico para ela. O normal, então, é que a criança abandone o bico até os 2 anos de idade. Mas, se isso não acontecer, as mães precisam fazer alguma coisa, tomar alguma atitude para que a criança, o quanto antes, deixe de chupar aquele bico, né? Uma das táticas também é furar o bico, né? O bico já está velho, a criança não quer deixar o bico, já passou 2 anos, ela já está começando a ter uma mordida um pouquinho mais aberta, né? Além do bico, ela chupa também, ela toma também mamadeira, então são 2 bicos, né? Então, cortar, furar um furo maior aquele bico, que quando a criança chupar o bico, vai vir mais ar na boca, ela vai sentir estranho e não, consequentemente, pode não querer mais esse bico, né? Então, uma das táticas é furar o bico, fazer um furo maior, para que entre o vento dentro e ela sinta estranho o bico e não queira mais. Outra tática é o bico colocar algodão ou gaze, até a gaze, melhor enrolar uma gaze e colocar dentro do furo do bico, porque aí o bico vai ficar duro
e a criança também não vai sentir ele esquisito e não vai querer mais o bico, né? Então, colocar essas gases dentro do bico, pode ser colocado, enrolar uma ou duas gases dentro do bico. Também, uma tática que pode funcionar é que a criança tem o bico pendurado somente no bercinho. Ela dorme no bercinho e só tem o bico pendurado no bercinho. E ela só pode chupar o bico quando está no bercinho. Então, ela vai saber que ela só vai poder chupar o bico para dormir, ela só vai poder chupar o bico enquanto ela estiver dentro do bercinho, né? Então, consequentemente, ela acaba desistindo porque ela quer sair, não vai ficar somente no berço, né? E pode vir a desistir do bico. Então, são algumas táticas. A tática do furo e da gaze funciona muito bem. São táticas que a gente aprende na odontopediatria e que as próprias professoras já testaram e que funciona muito bem, né? Para quem talvez já teve alguma experiência com outro filho, né? E funcionam muito bem. O importante é você tirar o bico até 2 anos, né? Isso é o mais importante, né? Como você vai fazer, a gente pode passar algumas dicas, mas às vezes a própria mãe desenvolve alguma tática um pouco melhor para conseguir tirar o bico dessa criança, né? Algumas prometem um brinquedo, outras a criança vai dar para o Papai Noel, vai levar lá para o peixinho no rio, né? O importante é que se a mãe der para alguém entregar para o Papai Noel, não comprar outro bico para a criança, aguentar, né? Aguentar esse tempo e deixar com que a criança saiba que esse bico não é mais dela, que ela deu e que esse bico não vai voltar, né? Então, vamos entrar propriamente na higienização da boca infantil, né? A gente sabe que muitas mães têm dúvida sobre a higienização da boca, e a gente quer passar algumas dicas para vocês como higienizar, né? E também a gente se bota à disposição, que é após os 6 meses do bebê, que é quando inicia a erupção dos dentes, né? De leite. Não somente quando tiver dentes, mas também pode vir antes, agendar aqui no posto de saúde com a primeira consulta inicial do bebê, para a gente estar orientando a mãe, olhando se já está vindo dente, passando algumas orientações, o que a mãe fazer quando os dentes estão erupcionando, que a criança sente bastante coceira, baba bastante, né? Então, a gente passa algumas dicas, algumas orientações, que nem muitas vezes eu posso não passar aqui, mas está individualizando caso a caso, né? O que a mãe está passando, o que está ocorrendo e como ajudar ela, né? Então, a partir de 4, 6 meses já podem estar vindo agendar consulta, que é já mais uma orientação e também verificação, né, de como está a gengiva ou se já erupcionou algum dentinho do bebê, tá? Porque a higienização, ela deve ocorrer logo após a erupção dos dentes também, né? A erupção, ela não deve, o bebê não teve ainda os dentinhos, né? E a gente vai fazer essa higienização da boca. Então, o bebê nasceu, ele está amamentando, você começa a higienizar a boca dele. Tá? Pode ser feito através com gaze, né? Enrolar uma gaze no dedo e lavar a boca e a gengiva por dentro, a linguinha do bebê com a gaze bebida em água limpa, né? Uma água filtrada limpa, tá? Massagear a gengiva, limpar a cavidade bucal, a linguinha, a céu da boca, toda a região, né? Criando um ambiente favorável para que depois os dentinhos venham num ambiente limpo. Essa limpeza ela deve ser feita pelo menos uma vez por dia, preferencialmente após a última mamada. Mas a gente orienta também a mãe que possa fazer na hora do banho. Na hora que você está dando banho, você pode higienizar também a boca do bebê, né? Antes de lavar com sabonete, né? Primeiramente está higienizando a boquinha do bebê, que já pode aproveitar esse momento que ele também está no aconchego do seu banho, né? Ficar mais calminho para fazer essa higienização. Também, além da gaze, a gente está orientando as mães, sempre oriento a usar a dedeira.
né? A dedeira, não sei se algumas conhecem esse objeto aqui do silicone, né? Que tem uma escovinha aqui na pontinha, tá? A mãe coloca a dedeira, um dedo limpo, né? Dentro do seu dedo indicador, né? E limpa a boquinha, assim, vamos supor que essa é a boquinha do bebê sem os dentes, né? Ou com um dentinho, na língua, né? Com essa parte da escovinha, né? Na língua, por dentro aqui da gengivinha, né? Pode passar em cima da gengiva, na frente, né? Em cima no céu da boca também. Sempre usar essa parte que tem a escovinha, né? Molhar com água e higienizar, né? Eu gosto bastante da dedeirinha porque aí você consegue entrar bem na boca do bebê. E alguns bebês também acabam acumulando bastante resto de leite em cima da linguinha. Então, consegue fazer um movimento assim com essa escovinha que acaba limpando um pouquinho melhor. Eu também, para o meu bebê, eu me adaptei bastante com a dedeira. Vai usar a dedeira até que não erupcionam os dentinhos. Após a erupção dos dentinhos, a gente vai usar uma escovinha, tá? Uma escova mesmo, uma escova infantil, tá? Que daí essa escovinha ela é muito fininha para estar escovando o dente do bebê. Pode usar para as outras cavidades, né? Mas não para os dentinhos, tá? Então, para os dentinhos, a gente, depois que nasceu o primeiro dentinho do seu bebê, em torno, a partir de 6 meses, né? Depois que nasceu o dente, o primeiro dente nasceu, já pode usar uma escovinha, tá? A de escovinha, ela tem que ser uma escovinha de cabo curtinho, né? Para conseguir entrar na boca do bebê. Uma escova infantil, né? Nas farmácias, tem bastante essas escovas coloridas com bichinho. Aqui no posto a gente fornece essa escovinha, né? Ela não tem bichinho, mas ela é coloridinha, né? Para as mães. E também a gente tem a dedeira para fornecer para as mães, né? Então as mães podem passar aqui no posto de saúde e retirar a dedeira, né? Também quando ela faz a consulta, a gente fornece a dedeira e depois pode fornecer a escovinha também quando a partir de que tem os dentinhos, né? E ela tem que ser num cabo curto, uma cabecinha pequena, cerdas bem macias e pequena, né? Para que ela consiga entrar bem na boquinha do bebê, que é uma boquinha bem pequenininha. Então, essa escovinha aqui tá bem tranquila para usar até uns 2, 3 aninhos, essa escovinha aqui, tá? Só que depois que ela tiver com as cerdas, começa a ficar com as cerdas assim, tortas, né? Depois, uns 3, 4 meses, tem que trocar a escovinha. Porque eles acabam mordendo, assim, bastante a escova, quando a gente vai escovar, e ela começa a ficar com as cerdas meio tortas. Depois que ela fica, assim, começa a ficar com aquela, parece uma vassourinha, tem que daí trocar a escovinha, né? Quanto colocar de pasta de dente na escova? Colocar, né, a gente vai ter que usar, além da escova, a pasta de dente infantil. Hoje já se usa uma pasta de dente infantil com flúor, mas elas são infantil, não de adulto, né? Não pode usar a de adulto, porque ela tem uma concentração de flúor muito maior do que a concentração de flúor que uma criança precisa é menor do que um adulto. Então, a gente indica que esteja utilizando as pastas de dente infantil, tá? Colocar um grão, uma quantidade de 1 grão de arroz cru em cima da escova. Bem pouquinho, a gente só fala lambuza da escova. Depois que a criança vai crescendo, vai tendo mais dentinhos, né? Vai tendo 1 ano, 1 ano e meio, aí a gente vai aumentando essa quantidade de pasta. Vai botando assim, um grãozinho de feijão e vai indo. Para fim de que não colocar muita pasta para que a criança não engole essa pasta, esse flúor, porque ela não consegue cuspir ainda, né? Então, quanto menos assim, quantidade de pasta tiver na boca em espuma, menos ela vai engolir essa quantidade. Então, colocar pouco, né? Uma pasta tem que durar assim um tempão, né? A pasta de dente, porque é só um pouquinho que é colocar. Então, quando que os dentes começam a irromper? Esses dentes começam a nascer em volta dos 6 meses, mas não é uma regra. Tem criança que pode nascer com 5, como tem criança que nasce com 1 ano,
como tem casos até passa de 1 ano, né, a criança. Então, assim, depende de cada criança. O normal é em torno de 6 meses, mas não tem uma regra. Ah, meu filho só nasceu leite com 1 ano. É o tempo dele, é o tempo que ele levou para os dentes nascer. Assim como a criança demora, algumas engatinham com 7 meses, outras com 9, outras com 1 ano, caminham com 1 ano, outras caminham mais cedo. Então, assim, é os dentes, né? Menos de 6 meses é difícil, mas a partir de 6 meses até 1 ano e meio, 3, 4 meses é normal, tá? Quanto mais tempo a criança nascer os dentes mais tarde, mais tempo vai levar para cair depois de 6 anos. Então, nasceu com 6 meses, normal cair com 5 anos e meio, 6 anos. Nasceu com 1 ano, normal já então cair com 6 anos e meio, até 7 aninhos. Então, quanto mais tempo demora para nascer, mais tempo demora para cair os dentes, tá? O primeiro dentinho que nasce é o siso inferior, é o dentinho inferior, os 2 dentinhos inferiores, e depois os 2 dentinhos superiores. Então, as mães que quiserem estar atentas, o primeiro que nasce, por regra, é os 2 dentinhos inferiores, tá? Da frente. O que pode acontecer quando começa a nascer os dentes? Bastante coceira, a criança bota muito a mão na boca, às vezes é tanta coceira que ela coloca quase a mão toda dentro da boca, tá? Isso porque tá rasgando a gengiva. Então, assim, muita coceira, babar. A criança começa a babar 1 a 2 meses antes de romper os dentes. Então, assim, começa a babar, começa a coçar. Você fica atenta, mas às vezes demora de 1 a 2 meses depois de começar os sintomas para ir e romper o dentinho, tá? Pode estar vermelho, pode dar inchaço, pode acontecer diarreia na criança também, ou pode ser que dê um pouco de febre, né? Um desconforto, tá? Pode ser que ela não queira comer muito aqueles dias também, uma redução do apetite, mas é porque ela está com um incômodo na boca, né? Está coçando, está irritada, né? Uma alternativa para aliviar o desconforto é utilizar os mordedores, aqueles mordedores de bichinho que as crianças brincam, para ela morder. E esses mordedores, eles podem ser colocados no freezer, gelados, que o frio, ele faz com que alivie essa irritação, essa coceira, e acaba deixando a criança um pouco mais tranquila. Né? Elas podem ser refrigeradas tanto no freezer, deixar esses mordedores um pouquinho no freezer ou um pouco na geladeira. Aí depois você oferece para a criança brincar. Claro que não muito gelado, mas um pouco gelado é bom para aliviar a coceira. A criança também deve usar o fio dental? Sim, ela deve usar o fio dental. A partir do momento que ela tem 2 dentinhos, ela já pode utilizar, a mãe já pode estar passando fio dental para ela, pelo menos uma vez por dia, que a gente sabe que não é fácil, mas no meio dos dentes, eles são bem juntinhos, então a mãe pegar o fio dental e dar uma passadinha entre os dentinhos, né? Depois que nasceram os molares inferiores, que são aqueles dentões bem de trás, aqueles que dói bastante para nascer, usar então o fio dental mais periodicamente, que a criança vai ter um pouco mais de idade, né? Aí você pode estar entre os dentinhos atrás, que ali acaba impactando mais alimentos, né? Só o fio que acaba tirando os alimentos que estão entre os dentes. A escova ela limpa mais a superfície e o fio acaba limpando mais entre os dentes, né? Então, só o fio mesmo que tira essa bactéria que está entre os dentes. Vamos falar então agora um pouquinho sobre alimentação infantil, que é a última parte da nossa live, né? Essa alimentação infantil, a gente preconiza com que a criança ela não ingira o açúcar, né, e seus derivados até 2 anos de idade, tá? Tanto os dentistas quanto os médicos e nutricionistas recomendam, não é só os dentistas que recomendam, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu não estou dando açúcar para o meu filho, ele já tem 1 ano e 6 meses.
né? Ele gosta muito de água com limão, ele gosta de bergamota azeda, ele não sabe o que é açúcar, então ele gosta bastante de azedo, amargo, porque ele não conhece o açúcar. Então, assim, não só. Aí pessoas me dizem, você não está dando açúcar porque você é dentista. Não só porque eu não sou dentista, é porque eu sei que a Júlia, nutricionista, também recomenda, com que as pediatras também falam que a gente não deve dar açúcar, então não é só a dentista, né? É a nutricionista, é a pediatra, é o médico, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre alimentação, nossa amiga Júlia também está sempre fez as lives, e ela também está aqui no posto de saúde para orientar as mães, né? Quanto no início, quando começar com 5, 6 meses, das frutinhas e depois a alimentação, né? Ela pode ajudar as mães com receitas, com orientações aqui também, né, Júlia? Então, o açúcar, então, não se deve colocar nem no bico da mamadeira, nem chupeta, nem colocar chocolate, Nescau, açúcar no leite da criança, depois que ele começar a tomar leite na mamadeira. E também os seus derivados, não deve se dar bolacha recheada, e não deve se colocar, dar bolos adocicados, pode fazer um bolo fit, né, um bolo sem açúcar, né, colocar, assim, algumas outras coisas que fique gostoso também, mas sem açúcar. Também não se deve colocar, né, no chá o açúcar, né, se você oferecer chá para a criança, você não deve colocar açúcar e nem no suco. Depois que ele começar a tomar suco, né, mais para frente, de laranja, de manga, de outras frutas, né, e não colocar o açúcar, porque a própria fruta ela já é adocicada, né. Aí, também a gente, né, não quer. Principalmente não colocar o Nescau achocolatado no leite, né. O leite, ele já está prontinho, né, tanto a forma infantil quanto o leite, né, depois de caixinha, né, depois de um tempo, ele não deve ser colocado no Nescau, porque ele tem muito açúcar, né, um açúcar até mais exagerado que o próprio açúcar comum, né. Isso eu falo também porque, assim, a higienização da boca do bebê, depois que eles estão, tipo, mais ou menos um aninho, né, a gente não, ou até um pouco menos, a gente vai sentir uma dificuldade como mãe para fazer essa higienização. Por isso que a gente já deve começar desde o início, desde que eles tem uns mesinhos, a limpar a boca do bebê para que ele vá pegando aquele hábito de limpeza, né? Que é tudo que é feito como rotina, o bebê já sabe que é uma rotina. Ele já sabe que tem que dormir, sabe que tem que tomar banho, sabe que tem que comer. Então, ele tá já na rotina. Então, tem que ser a rotina da escovação também, né? Então, assim, sempre, né, escovar o dentinho dele, né, eu escovo na parte da manhã, e escovar também pode ser durante o banho ou à noite, né? Escovar sempre bem próximo à gengiva, atrás, e em todas as superfícies do dentinho. Se você não conseguir também, os da frente, né, levantar o lábio da criança, assim, e com uma mão e a outra escovar, né, o dentinho. Deitar, às vezes, ele no teu colo, né, ou sentar no teu colo e escovar também. Nem que o bebê chore, faça aquela manha, mas depois, com o tempo, ele vai pegar como hábito a escovação. É muito importante, né, para evitar cárie, evitar aquele sapinho na boca, evitar todas essas coisas. E se a gente tiver a criança que não come açúcar, vai nos facilitar a vida, pois se a gente não conseguir higienizar tão bem a boca da criança como deveria, ele não vai ter contato com o açúcar. Não estando em contato com o açúcar, já é um bom caminho para evitar a cárie, né? A cárie de mamadeira, que a cárie de mamadeira também é quando o neném toma mamadeira e toma açúcar, né? Tem até uma imagem de cárie de mamadeira, vou mostrar para vocês, que como a gente não tem slides aqui, né? Mas a gente pode mostrar para vocês aqui com as imagens. Olha, se as pessoas conseguem ver ali, cárie de mamadeira, né? Essas cáries aqui próximas à gengiva, né? Quando a criança, a gente fala, toma mamadeira e toma açúcar no leite. Olha, isso aqui, ó, como está, ó, a criança que já não tem mais os dentes, estão vendo?
está só nos toquinhos dos dentes. Isso aqui é só devido ao açúcar do leite, né? Que a criança dorme, né, com a boca, né, cheia de açúcar, que dorme tomando a mamadeira com leite, com açúcar, né. Se ela dormir, no caso, se for higienizar a boca, mas ela está tomando leite, não contém açúcar, não contém Nescau, nada, já é um grande caminho para não acontecer dessas cáries, né? Que ela não, às vezes não consegue higienizar antes dela dormir, ela dorme mamando, né? Então, é uma dificuldade, né, mães? Então, assim, quanto menos o consumo de açúcar, menos a chance da cárie na criança. Também, menos chance de ter uma obesidade infantil, menos chance de dela ter o desenvolvimento do seu cérebro. Segundo, ela vai ter o desenvolvimento, mas segundo algumas pediatras, a criança que não consome açúcar logo na primeira idade, né, nos primeiros meses, né, ela vai ter um desenvolvimento cerebral um pouco melhor que a criança que consome muito açúcar. Então, isso já é comprovado cientificamente, com estudos, né? Então, mães, te falo como mãe, tente não dar açúcar para os seus filhos, né? Tente nós também ter uma vida mais saudável, vamos cortar o açúcar nosso também, vamos fazer um bolo saudável, vamos comer também com nossos filhos, né? Então, essa é uma dica minha como dentista e como mãe. Isso é possível. É difícil, as avós querem dar, as tias querem dar, sim, mas nós somos as mães, então nós precisamos falar que nossa vontade é essa, o filho é nosso, né? Então, estar sempre bastante atenta, né? Quem está cuidando, nosso filho, que às vezes as mães têm que voltar a trabalhar, né? Orientar já as cuidadoras, as vós, as tias, as tatas, que vocês não gostariam que colocasse a criança, é acostumada assim, nós não gostaríamos que colocasse o açúcar no leite, nós não gostaríamos que colocasse o açúcar no chá, né? Gostaríamos que desse bolacha, depois que consumir, né, uma bolachinha, uma bolacha salgada, em vez de uma bolacha doce, né? Consumo de frutas, muitas frutas, né? Que a criança no início já começa a comer frutinhas, né? Então, fazer com que ela adquira esses hábitos saudáveis, tá bom? Eu termino aqui a minha live falando que estou aberta a alguma pergunta. Acho que ela está aqui, a minha amiga Josi também está participando hoje da live. Ela é mamãe da Lívia, de 1 mês, né? Ontem estive indo lá ver essa boneca e convidei ela para assistir a live porque ela estava com algumas dúvidas, né? Então eu já orientei ela sobre o uso da dedeira, sobre o consumo de açúcar, para ela já, né, também não, já desde o início cuidar com isso. E a Lívia está mamando no peito e já está com 5 quilos, né, Josi? Então eu deixo o meu abraço, essa é a minha última live aqui com vocês esse ano, e espero que ano que vem nós tenhamos, a maioria vai ter o bebê, mas as futuras mamães, próximas mamães, já estejam com a palestra ao vivo, né? Que a gente não precisa estar. Não, a gente gostou muito de fazer essa live, né? As lives, mas a gente gostaria de estar em contato com vocês, tirando as dúvidas pessoalmente, né? Tomara que essa pandemia acabe, que toda a nossa vida volte ao normal, né? Mamães também se cuidem, fiquem mais em casa, e quem está grávida, né? Para que os bebês nasçam saudáveis. Um grande abraço para vocês, estamos à disposição aqui no posto, para depois que terem os bebês, vocês tragam para me ver e para me orientar. Alguma dúvida, pessoal? Obrigada, Ara. Obrigada pelo espaço cedido para mim. Eu adorei participar. Aprendi bastante. Um abraço, Josi. Cuide bastante da Lívia, tá? Joia.
Nenhuma dúvida, pessoal? Então, estamos terminando nossa live aqui. Um bom final de semana para vocês. Amanhã é sexta-feira. E que todos tenhamos um bom final de semana. E estou à disposição aqui para algumas mães que tiverem, depois dos bebês, estarem aqui vindo nos visitar, tá bom? Vindo aqui retirar sua dedeira, vindo aqui retirar sua escova também, e tá pegando orientação aqui com a gente, tá bom? Um abraço a todos.